Salve meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do UPM e agora nós vamos conversar aqui sobre um processo do gerenciamento das aquisições, que pertence ao monitoramento e controle, que é o processo controlar as aquisições. Se você lembra, dentro do gerenciamento das aquisições, nós temos apenas 3 processos. Esses 3 processos envolvem o planejamento das aquisições, onde nós vamos montar a estrutura de trabalho, nós vamos definir os tipos de contrato, nós vamos ali construir a documentação do projeto, que vai suportar todo o trabalho de captação de fornecedores, seleção, avaliação e controle do trabalho dos fornecedores, ok? Depois, na etapa de conduzir as aquisições que pertence à execução, ao grupo de processos de execução, neste processo nós buscamos o quê? Selecionar fornecedores. Nosso objetivo é selecionar entre diversos fornecedores um que possa nos atender melhor e esse fornecedor nós vamos estabelecer um contrato com ele, tudo bem? Agora, no controlar as aquisições, é o momento que eu quero o quê? Controlar os contratos, Eu quero acompanhar o desempenho do meu fornecedor, eu quero apoiá-lo nos trabalhos, eu quero garantir com que os contratos sejam efetivos e que eles sejam encerrados adequadamente, no gerenciamento do meu projeto, dentro dos prazos previstos, ok? Vamos lá. O objetivo então do processo, gerenciar relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato, fazer mudanças e correções conforme apropriado e encerrar os contratos também. Esse processo ele assume este papel, ok? A gente tem que lembrar que os contratos muitas vezes eles têm um tempo de carência, digamos assim, de encerramento. Eu não consigo encerrar um contrato na maioria das vezes, imediatamente. Eu tenho que comunicar com uma certa antecedência para o meu fornecedor. E a gente tem que fazer esse acompanhamento do contrato para a gente poder não terminar o projeto, querer encerrar o contrato ali, e aí depois você tem que respeitar o tempo do contrato e pagar mais 30, 60 ou às vezes até 90 dias ao fornecedor por um serviço que não vai ser prestado no caso. Uma vez que aquilo está estipulado, determinado dentro de contrato. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui nós temos aí nossa visão do nosso processo de aquisições com suas respectivas entradas, ferramentas e técnicas e saídas, e um dos resultados relativos a controlar as aquisições são justamente as aquisições encerradas, cumprindo o papel que se propôs. Olha só que interessante, a gente faz o monitoramento, a gente faz análise de desempenho, conversa com nossos fornecedores, garante com que o contrato esteja sendo respeitado, todas as suas cláusulas de ambas as partes no caso. E o nosso objetivo é encerrar o contrato, o serviço ter sido prestado, o fornecedor ter sido remunerado pelo trabalho que foi realizado, ok? Vamos então continuar explorando aqui algumas peculiaridades relativas a este processo. A primeira delas, em relação ao trabalho de controlar as aquisições, ratificando aqui com vocês, nós vamos acompanhar o contrato, fazer todo o reporte do contrato, monitorar atividades do fornecedor. A gente tem que estar próximo, ver o que o cara está fazendo, não é assinou o contrato, agora se vira para lá, Não, a gente tem que participar em algum nível, algumas vezes mais intenso, outras vezes mais assim, observando. E aí, tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Vai falando, vai conversando com ele. Garantir que o sistema de pagamento esteja funcionando, evidentemente, ele tem que ser remunerado pelo trabalho. Realizar avaliações de desempenho do fornecedor, ok? Então, nós vamos fazer essas avaliações de desempenho do fornecedor para que ele saiba se ele está no caminho certo, para que a gente tenha depois até recursos para conversar com ele sobre a melhor maneira de fazer o trabalho. A gente vai fazer esse acompanhamento e até mesmo isso vai gerando registros históricos do projeto, e aquele fornecedor, futuramente, em outros projetos, ele pode ser considerado no processo de aquisições. Às vezes eu posso até querer contratá-lo direto, dependendo das premissas adotadas, eu posso querer contratá-lo direto sem necessariamente passar por um processo de aquisições, já que nós temos um histórico de trabalho juntos, ok?
Algumas ferramentas e técnicas do processo, né? Uma delas chama administração de reivindicações, ok? O que seria isso? Envolve mudanças contestadas por uma das partes envolvidas e o GP e a equipe devem optar por uma solução amigável e que seja adequada aos interesses do projeto. Pessoal, dentro da gestão de projetos vão haver discordâncias em relação a itens do contrato. Né? Um pensa diferente, o outro pensa de outro jeito, e aí uns interpretam de uma forma, às vezes alguma parte não cumpre adequadamente o teu papel e ela diz que cumpre no caso. Então isso é o que nós chamamos de reivindicações, né? De pleitos dentro do contrato. A pessoa não concorda com determinado ponto e ela às vezes pode até pedir um aditivo de contrato relativo àquela situação que ela vive e nós temos que atuar para poder resolver o problema. E aí tem um aspecto importante em relação a essa gestão de contratos, que é o seguinte, olha, o que está no contrato tem que ser feito, né? Se você não fizer, eu vou te levar na justiça, por exemplo. Essa alternativa de levar, né, para brigar em instâncias judiciais, isso tem que ser a sua última alternativa. Você não pode imediatamente querer acionar isso, porque será que isso contribui para os objetivos do projeto? Será que isso realmente... E outra coisa, né? Você fez tudo o que podia fazer para tentar resolver o problema? Então, quando a gente se depara que numa situação em que o fornecedor há uma reivindicação não atendida entre fornecedor e comprador, no caso, cliente e fornecedor, a gente tem que negociar. Nós temos que tentar resolver o problema. Olha, como é que a gente pode resolver da melhor maneira, né? Se tudo que tinha ao seu alcance não surtiu efeito, não gerou resultado para o teu projeto, aliás, né, não ajudou a resolver o problema que a gente está tentando resolver, aí sim, né, a gente vai ter que buscar, né, um juiz, um terceiro, uma pessoa imparcial, né, no processo, para poder tomar decisão para dizer quem está certo e quem está errado naquela situação. E aí essa tentativa de resolver o problema em instâncias judiciais, isso gera desgastes físicos e emocionais, aumenta custo do projeto, atrasa às vezes o trabalho, não é? Então são situações que nós podemos eventualmente nos deparar. Então por isso que o ideal muitas vezes é tentar negociar, chegar a uma solução adequada em relação ao contrato, né? Então somente depois, olha só, reafirmando isso, somente depois que todas as alternativas de solução do problema falharem, é que se deve apelar para a justiça aqui no caso. Então este é o nosso trabalho, né, enquanto gestores de projetos, atuando em relação a contratos, com fornecedores, de forma a gente ter um certo nível de garantia de que, né, o trabalho esteja sendo realizado adequadamente com base no histórico do contrato, né? Se o fornecedor não estiver atendendo adequadamente, a gente vai tentar negociar, a gente vai tentar resolver o problema, às vezes substituir o fornecedor em alguma situação, apelar na justiça, né, em última instância no caso, sabendo eventualmente dos impactos que isso pode trazer para o projeto, ok? E buscar o máximo possível, né, tornar essa relação, acho que o objetivo no caso é tornar essa relação entre comprador e fornecedor, cliente e fornecedor, uma relação sustentável, né, equilibrada, onde ambos ganham no caso. Eu preciso do fornecedor para poder prestar o serviço para mim com a qualidade que eu espero receber. Se aquele trabalho não for feito adequadamente, isso vai trazer um impacto para o meu projeto. Ao mesmo tempo, eu preciso remunerá-lo adequadamente, criar um equilíbrio aí nessas relações. Esse é o nosso objetivo em se tratando de gerenciamento das aquisições. Espero que você tenha gostado da nossa aula. A gente se vê na próxima. Até mais! Tchau!